O termo cultura do cancelamento está na boca do povo e a pouca misericórdia dos juízes da internet é o que tem chamado cada vez mais atenção. É sobre esse tribunal do mundo online que a gente conversa agora. Eu sou Davi Monteiro. Eu sou Maia Figueiredo e este é o Coopere UON. A cultura do cancelamento é uma forma de vingança coletiva a personalidades, marcas ou empresas, em razão de um erro ou conduta reprovável. Mas como acontece o cancelamento? É o seguinte, alguém percebe uma ação que considera errada nas redes sociais e registra essa falha. Há autoridades, seguidores e influenciadores digitais, que começam a crítica também. Isso aumenta o alcance em questão de pouco tempo. Milhares de pessoas concordam com esse ponto de vista e pronto! O estrago está feito, o cancelamento aconteceu. Antes restrita ao meio digital, recebeu destaque quando passou a ganhar visibilidade na televisão. É inegável que o reality show da Rede Globo, o BBB 2021, trouxe esse tema para as rodas de conversas do cotidiano. Mas esse comportamento, que se tornou muito comum na rede social, agora ficou exposto também na TV. Não é novidade, porém se potencializa com o uso massivo das redes sociais. Olá, a cultura do cancelamento é um movimento político que visa coibir alguma postura indesejável de político, artistas, até mesmo de empresa, de modo a externar, através, sobretudo, das redes sociais, uma postura indesejável. É preciso que se diga que a cultura de cancelamento tem que conviver com o direito à manifestação, ao direito à opinião, que inclusive é um direito resguardado pela nossa Constituição Federal. Então, se é verdade que a cultura do cancelamento visa trazer à pauta manifestações, informações importantes como homofobia, racismo e pautas dessa natureza, por outro lado também é preciso que se diga que encontra limite no direito à honra, por exemplo. As redes sociais não é campo de ninguém, ou seja, através do celular, da rede mundial de computadores, as pessoas são identificadas e podem responder pelos excessos. Então, é uma linha tênue entre o direito do cancelamento, essas pautas importantes hoje à disposição da sociedade, e também as consequências em relação ao excesso no combate a esse direito do cancelamento. Então, a cultura do cancelamento tem trazido uma pauta delicada que envolve, sem dúvida, aspectos psicológicos quando a gente fala do erro. O indivíduo faz uma postagem, o indivíduo faz um comentário e aquilo se torna uma personificação do que ele é. Então, um aspecto de um momento, um recorte da vida do sujeito passa a ser um definidor de quem ele é, das suas atribuições, das suas características, que são muito mais do que aquele momento. Então, esse aspecto tem agravado muito, gerando um impacto psicológico, emocional e social para os sujeitos que são vítimas do cancelamento. Porque o que é que a gente entende quando a gente fala tanto de aspectos emocionais como de aspectos sociais? Que a tolerância, o acolhimento, as novas oportunidades fazem parte do desenvolvimento dos sujeitos. Então, se eu não tenho uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, como eu vou ter condição de ser melhor, de me reestruturar, de me reinventar e de me aprimorar enquanto sujeito? Então, esse aspecto da cultura do cancelamento costuma ser muito cruel, quando você não dá a oportunidade, nem do diálogo, da discussão, do esclarecimento, muitas vezes, do que aquela pessoa quis dizer com aquela postagem, que circunstância era aquela, falta a contextualização. E aí as pessoas costumam ser muito enfáticos e muito duros, muitas vezes não perdoando e não dando uma segunda oportunidade para o sujeito se refazer, se colocar de uma outra maneira, de uma maneira nova, de uma maneira diferente, talvez melhor. Sobre esse fenômeno, estudos apontam que não pode só ser atribuído aos valores negativos. É que o cancelamento também promove maneiras da sociedade discutir assuntos que por muitos anos foram jogados para debaixo do tapete, tais como racismo, machismo e outros preconceitos. Tem sido difícil pensar em aspectos positivos na cultura do cancelamento como a gente tem visto.
nas redes sociais. O que é interessante pensar é que alguns conteúdos, algumas informações, discussões sobre racismo, xenofobia, questões sociais, elas estão sendo mais discutidas. Não sei se isso é um atributo da cultura do cancelamento, eu acredito que a internet ela traz, as redes sociais traz essa possibilidade. A cultura do cancelamento, ela traz uma característica muito marcante, que é a exclusão, que é a discriminação. Né? Normalmente, você discordar não significa você punir o outro, você crucificar, você excluir, marginalizar. Né? A cultura do cancelamento, ela traz uma exclusão, um afastamento, né? É você retirar o sujeito de um meio, é você desqualificar uma fala, uma conduta. E a gente precisa compreender que, diferente de discordar, é excluir. O cancelamento implica em exclusão, em banir, em eliminar aquele sujeito. Então, eu acho, não consigo muito bem visualizar aspectos positivos. A discussão, o diálogo, o debate, sim, eles podem e promovem crescimento, mudanças de perspectivas individual e social. Mas o cancelamento, ao meu ver, ele acaba trazendo muito mais malefícios do que benefícios, especialmente quando não há direito, não é dado ao sujeito a oportunidade de debater, de se justificar, de falar, de responder ao que foi colocado naquele recorte, naquele momento específico. Então, eu acho que é interessante trazer à tona os aspectos que o cancelamento tem trazido à baila, tem colocado no cenário, as discussões que muitas vezes são vítimas do cancelamento, né, são pauta do cancelamento, mas a conduta de cancelar, de excluir, né, de eliminar o sujeito, normalmente não traz crescimento e desenvolvimento. Simplesmente deletar alguém sem ao menos ter um diálogo com ela, sem buscar ouvir o que o cancelado tem a dizer, pode afetá-lo. Mas se engana quem pensa que os efeitos negativos só são sentidos pelo cancelado. Então, como se posicionar diante de uma situação de cancelamento? O cancelamento ele pode impulsionar questões que são sentidas pela sociedade como um todo e também questões sentidas individualmente por cada pessoa, seja ela o cancelado ou seja ela o cancelador. Que questões são essas? Principalmente a questão da busca por uma perfeição inexistente. As pessoas, por medo de ser canceladas, elas ficam muito presas ao modo de falar que agrade as outras pessoas, ao modo de pensar que agrade outras pessoas, ao modo de agir, né? E acabam deixando a sua essência, acabam deixando a pessoa que você é internamente de lado para viver ali em busca constante dessa perfeição, que sabemos que é uma questão não saudável do ponto de vista psicológico. E a partir de um momento de cancelamento, o que é que eu devo fazer? Vamos lá, se você está ali no grupo dos canceladores, o que é que você deve fazer? Gente, é importante lembrar que o debate, ele é muito importante. Então, a argumentação é muito importante. Trazer causas sociais são muito importantes para a gente discutir, para a gente dialogar. Só que é importante a gente lembrar também do respeito que a gente precisa ter em relação a essas pessoas. É importante a gente lembrar o quanto todos nós somos plurais, o quanto todos nós somos volúveis, o quanto todos nós temos a capacidade de mudar. Então, o não julgamento, aquele julgamento rígido, é o melhor a se fazer. E sim, ouvir opiniões e tentar mostrar o seu ponto de vista, certo? Quanto ao cancelado, o que fazer? Primeiramente, perceber o seu erro, pedir desculpas de uma forma tranquila, pedir desculpas de uma forma mais sincera, né? E principalmente mostrar na prática que você compreendeu, mostrar na prática que aquilo foi sentido e que você percebe a mudança que precisa acontecer, se é que precisa acontecer. Então, o importante é a gente saber que todos nós somos seres únicos, seres que podemos sim passar por mudanças e que a liberdade, ela acontece, todos nós temos, mas a liberdade é melhor sentida se ela vier com responsabilidade. Olá, eu sou Marlete, voluntária do Instituto Sicoob. Hoje eu vim falar sobre a Global Money Week, um evento de educação financeira que ocorre mundialmente. A Global Money Week é uma campanha anual de conscientização financeira criada para incentivar crianças e jovens a aprender sobre questões financeiras, meios de subsistência e empreendedorismo. Iniciada em 2012, ao longo de 8 edições, essa campanha já atingiu mais de 40 milhões de crianças e adolescentes em 175 países. O objetivo desse evento é conscientizar as gerações mais novas
para que elas desenvolvam gradualmente conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para tomar decisões financeiras mais conscientes, para que elas possam não apenas administrar seu dinheiro com sabedoria, como também transmitir para suas famílias e toda a comunidade esses conhecimentos adquiridos. Educar crianças e adolescentes sobre seus direitos e responsabilidades sociais e econômicas é a chave para desenvolver uma geração de adultos que tenham habilidades com dinheiro. Neste ano, a Global Money Week ocorrerá do dia 22 a 28 de março com o seguinte tema: Cuide de você, cuide do seu dinheiro. E toda a programação será realizada de forma online, em conformidade com os regulamentos de segurança sanitária para a Covid-19. Por isso, continue acompanhando nosso Instagram, pois preparamos diversas atividades especialmente para você. Cirurgia, por mais simples que seja, sempre causa preocupação. É nessas horas que a escolha da equipe médica e do hospital fazem toda a diferença. Marque sua cirurgia no mais seguro, Seon Day Hospital. Internação mais rápida, recuperação junto à família, o menor risco de infecções e muita tecnologia. 3688-7625. Olá, eu sou Milena, psicóloga, moro aqui em Irecê, atuo na clínica e sou professora da FAI. Estudei na Coperil durante toda a minha vida, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e tenho ótimas recordações da Coperil. A Coperil, sem dúvidas, contribuiu para a minha formação enquanto pessoa e enquanto profissional. Um dos momentos que mais são marcantes durante minha passagem na Coperil, sem dúvidas, eram as feiras de ciência, em especial uma em que nós tivemos a oportunidade de produzir, na verdade, biodiesel, e aí a gente conseguiu aplicar os conteúdos que a gente via em sala de aula na prática. As Olimpíadas também, as gincanas contribuíram bastante, o trabalhar em equipe, o esporte, tudo isso contribuiu para a minha formação pessoal e profissional. Sou muito grata à Coperil por todos os ensinamentos em que eu pude aprender. Agora que você já aprendeu bastante sobre a cultura do cancelamento, dê o like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Deixe um comentário e se inscreva no canal. Contamos com vocês! E aí, pouca misericórdia dos juízes da internet. O que tem muito chamado muito... Outra. Medita. Bora. Começa uma crítica também. Isso amplifica. Que massa. É o seguinte, alguém percebe uma... Peraí. Começa uma crítica também. Isso amplifica. Áreas de pessoas concordam com esse ponto de vista E pronto, estragou. Não, estamos no final. E não é novidade, porém, se potencializa... Eu fiquei nervosa ainda com a câmera.